Pesquisas são uma fotografia de momento, cada uma delas tem uma metodologia e, portanto, os resultados podem ser diferentes, mesmo que todas apresentem a mesma dinâmica em momentos parecidos. Então, essa é a terceira pesquisa divulgada nesta semana. Então, nós vamos trazer aqui para vocês um compilado dessas três pesquisas e a diferença desses resultados. Nós abrimos a semana com a pesquisa da Nexus BTG. Até recebemos aqui no estúdio do 360 o Marcelo Toraczki, que é o CEO da Nexus. Na Nexus BTG, que foi no dia 13 de julho e tem margem de erro de 2 pontos percentuais, Lula apareceu com 47, Flávio Bolsonaro com 44, portanto aqui tecnicamente empatados pela margem de erro. A futura Apex, que foi divulgada ontem, dia 14, o cenário veio com mais equilíbrio, Lula e Flávio Bolsonaro com 0,2 pontos percentuais de diferença entre um e outro. E hoje, a Genial Quest, 15/7, também com uma margem de erro de 2 pontos percentuais para cima e para baixo, com Lula com 45 e Flávio Bolsonaro com 37%. Como eu disse, a gente vai receber agora para uma conversa, já está aqui no estúdio comigo, o Lucas Aragão, que é cientista político, sócio da Arco Advice. Lucas, bem-vindo, que bom tê-lo aqui, boa noite. Obrigado, Thaís, o prazer é meu. Lucas, vocês da Arco fazem sempre essa leitura, esse compilado das pesquisas para entender tendências e o que está com mais cara de consolidado e o que é apenas leitura de momento. Qual a sua análise? Olha, Thaís, em mineração e eleição só depois da apuração, né? Então, um tempo de eleição, ele acontece tantos fatores, a eleição está longe de estar definida, mas a gente tem um claro favorito, um favoritismo no presidente Lula. A gente tem visto um aumento da rejeição do senador Flávio Bolsonaro. Nessa pesquisa Genial Quest, uma coisa me chamou muita atenção, que a percepção de moderação do Flávio tem caído, que era exatamente o que ele estava tentando construir ali no início da sua campanha, quando ele dizia que era o Bolsonaro mais moderado, o Bolsonaro que tomava vacina. Hoje essa percepção caiu de 39 para 20 e pouco, se ele era tão moderado ou mais moderado do que a família. Então é um momento difícil para o Flávio Bolsonaro, é um momento onde ele está tendo que responder por muitas questões na imprensa, rumores, está tendo que acalmar o PL, acalmar possíveis partidos que podiam apoiá-lo. A gente tem visto possíveis alianças regionais sendo colocadas de molho por conta de temores de que novas coisas podem aparecer. A gente já viu Lula no início do ano passando por um momento muito difícil, né? Hoje a gente vê o Flávio passando por um momento muito difícil e com muitos obstáculos na sua campanha. É um momento hoje amplamente favorável para o presidente Lula. Você fala da rejeição e a rejeição pela Quest realmente teve uma diferença muito grande. Flávio Bolsonaro foi para 57%, o presidente Lula com 50% ou 51%, acho que 51% se não me engano. Mas esse é um dado também volátil, ele também é uma figura de momento. Quer dizer, nós sabemos que os dois têm uma rejeição muito forte, né? Tem sempre, as pesquisas têm feito muita pergunta para os independentes, para os não polarizados, né? E eles têm dado mais uma leitura mais realista, vamos dizer assim, do que pode ser a eleição em outubro. Essa taxa de rejeição, qual é o grau de elasticidade e volatilidade dela? Menos, ela não é tão volátil porque ambos os candidatos, ambos os clãs, né, o lulismo, o bolsonarismo, ambos os movimentos são amplamente conhecidos. É difícil abaixar uma rejeição de uma figura Bolsonaro ou de uma figura Lula. O que a gente tem quando tem dois candidatos que são muito rejeitados, a gente tem que medir a intensidade da rejeição. Tanto que a Arco e a Atlas, a gente fez uma pesquisa chamada Mapa da Rejeição, que a gente apresentou aqui na CNN de maneira exclusiva, que ao invés de tentar medir só qual era a rejeição do presidente Lula ou do senador Flávio Bolsonaro, a gente tentou comparar a intensidade dessa rejeição. Ok, você rejeita ambos, qual você rejeita mais? Qual você rejeita mais no campo econômico? Qual você rejeita mais no campo ideológico? Fazer uma qualificação dessa rejeição? Exato, porque simplesmente a rejeição, ambos são muito rejeitados. Claro, a rejeição maior do Flávio é quase um impeditivo, se esse número for confirmado daqui para frente, de 55%, 57%, é quase um impeditivo de vitória. Claro, a gente tem que esperar, porque muita coisa pode mudar e a gente tem visto as pesquisas variando bastante entre uma e outra. Eu não vejo a parte da rejeição tendo uma volatilidade tão grande, mas a gente tem que medir essa intensidade. Até mesmo o presidente Lula, Thaís,
ele não está vencendo tanto por conta de uma esperança de um governo melhor. Ele se ancora muito mais na rejeição do adversário do que nas suas próprias questões. 50% dos entrevistados na Quest dizem que ele não merece um próximo mandato, vezes 45. A gente tem uma visão pessimista da economia. Então, o Lula fica favorito, muito mais ancorado na rejeição do outro, do adversário, nessa batalha de intensidade de rejeição, do que nas medidas que o governo tem feito. Eu acabei de falar aqui com a Juliana Lopes, você estava aqui e nos ouviu, que é óbvio que era esperado alguma reação em função das medidas que ele fez, o desenrola, por exemplo, né? A quantidade de benefícios que foi distribuída. Tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, porque a gente olhando os dados da Quest aqui e pela própria Quest, Flávio e Lula voltam para os patamares lá do começo do ano. Sim. E, ao mesmo tempo, Lula, diante de todos os outros candidatos da direita, não passa de 45. Esse é o teto dele. Eu queria te ouvir sobre qual é a gente já pode dizer, já é possível identificar qual é o teto de Lula, qual é o piso de Bolsonaro, de Flávio? Olha, o teto do Lula parece bem congelado nesse momento. Agora, quando você tem do outro lado um adversário muito rejeitado, e caso essa intensidade dessa rejeição aumente, seja por fatos novos, seja por novos episódios, seja por rumores, seja por uma fake news na semana da eleição que pode acontecer, um vídeo de IA falso que circule no final de semana, a gente pode ver o Lula crescendo na margem ali, não ancorado nas medidas econômicas que o governo apresentou daqui até o final até o final da eleição, mas ancorado na rejeição do outro. Essa é uma eleição de rejeição, essa não é uma eleição de conquista de voto. A gente, historicamente, tem, Thaís, um presidente da República buscando a reeleição, ele aumenta bastante a sua popularidade no ano de eleição. Isso tem acontecido de maneira muito tímida nesse ano. A melhora na aprovação do Lula acontece agora, depois de um super esforço que vem de isenção do imposto de renda, crédito para motociclista, subsídio para gás de cozinha, zerar a conta de luz para as pessoas mais pobres, o desenrola. Desenrola para adimplente, né? O desenrola 2.0. Mas... Então, era de se esperar uma melhora maior. Agora, como eu disse, o Lula está ancorado nessa rejeição. O teto dele parece congelado? Parece. Pode aumentar um pouquinho? Pode, mas aí depende muito mais do erro do outro do que dos golaços ou dos gols que a campanha do Lula fizer.